música do canal, eu sei. Essa é a música do mais aguardado do ano, que chegou essa semana. Sim, meus amigos, ele, o... Deu pra pegar a referência, né? O arcabouço fiscal foi divulgado essa semana, mas calma, dá uma segurada no churrasco do Ibope 130 mil pontos, porque esse é só um esboço do arcabouço, ainda vai passar por bastante modificação, é o que é esperado, e a gente vai falar sobre isso. Então, dá uma segurada no churrasco, assiste esse vídeo até o final para saber tudo do que rolou durante a semana. Eu sou o Rafael Figueiredo, especialista em investimentos, e esse é mais um review do mercado. Então, pessoal, sem suspense, vou começar hoje pelo arcabouço fiscal. Já é sabido que o mercado prefere uma certeza ruim do que uma incerteza. Então eu considero que o primeiro impacto do arcabouço fiscal foi positivo, justamente por isso, por finalmente ter saído, finalmente ter sido divulgado. É claro, é só um esboço, ainda vai passar pelo Congresso e por lá deve ter alguns ajustes, algumas mudanças, mas de início é o que foi divulgado. E agora um pouco sobre ele. O texto é bem intencionado, tá? O ponto de atenção, pelo menos para mim, é a questão da estabilização da dívida pública. O do texto leva em consideração um cenário muito otimista de crescimento de PIB, cortes na taxa Selic, crescimento da receita como um todo. Quando a gente fala em crescimento de receitas, vem talvez uma interrogação na nossa cabeça em torno de aumento de impostos. E lembrando que o mercado aguarda até uma reforma tributária para esse ano. Então a gente tem que monitorar como vai prosseguir esse processo do arcabouço fiscal, porque a conta é simples, pessoal. A parte fiscal controlada, mais uma política monetária contracionista são ferramentas desinflacionárias, tá? Nesse cenário, a gente pode pensar em uma ancoragem da inflação e possíveis cortes na Selic. Então é importante que a gente monitore bastante como vai ser essa questão do arcabouço fiscal, principalmente agora nessa fase onde vai começar a passar pelo Congresso e deve sofrer mudanças. No mais, pessoal, falando um pouco de cenário macro aqui agora, o cenário é de bastante incerteza. Se a gente pegar em fevereiro, nós tínhamos, logo no início de fevereiro, a gente tinha um cenário mais dovish do Fed, depois veio aquele payroll bem forte e o Fed já pivotou também, a gente já esperava um aumento de 50 bips na reunião de março, aí veio a crise de crédito, tanto aqui também quanto nos Estados Unidos, e todo mundo passou a esperar que talvez nem tivesse aumento nessa última reunião do Fed, acabou que veio 0,25 de aumento. Aqui no Brasil nós também tivemos alguns episódios de crise de crédito, enfim. Então, se vocês pararem para analisar, num curto período de tempo a gente teve várias mudanças na perspectiva, tá? Então, o cenário ainda é de bastante incerteza. Hoje a gente tem um cenário mais dovish, o mercado inclusive já precifica cortes de juros lá nos Estados Unidos para o segundo semestre. Aqui no Brasil é a mesma coisa, parece que o cenário está mais calmo, tá? Mas um ponto que eu levo muito em conta é que não há um consenso de para onde o mercado vai, de para onde vai os juros. Até na questão dos multimercados, se a gente analisar, tem gestor que está comprado em bolsa, tem gestor que está vendido em bolsa, tem gestor que está comprado, vendido em juros, commodity a mesma coisa. Então, é muita coisa acontecendo, é guerra na Europa, China reabrindo, China falando sobre minério, que vai diminuir a produção de aço, ao mesmo tempo que o minério sobe durante a semana. Então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo em vários lugares do mundo. Então nesse cenário de bastante incerteza, a volatilidade é alta. Então quando a visibilidade é baixa, o ideal é a gente realmente diminuir a velocidade e diversificar bastante o nosso portfólio. No mais, meus amigos, agora vamos para as notícias. Não foi uma semana tão cheia, tá? Em torno de indicadores, mas tivemos alguns bem importantes. É o caso dos Estados Unidos, onde nós tivemos divulgação do PCI. Tivemos a divulgação do PCI, então, que veio desacelerando para 0,3%, tá? Se a gente olhar o núcleo do PCI, que o núcleo é o PCI menos a parte de alimentação e a parte de energia. Também esse núcleo veio desacelerando, tá? Mas é bastante notório a gente ver que quando a gente analisa o núcleo, a parte de serviços ainda pressiona muito a inflação nos Estados Unidos.
E com o mercado de trabalho aquecido, é provável que a gente tenha esse setor de serviços ainda pressionado por um tempo maior, ou seja, a desinflação, esse processo desinflacionário por lá deve demandar mais tempo. Falando de Europa, pessoal, a gente pode até dar uma passada pela guerra, mas por enquanto, infelizmente, sem muitas novidades. Ucrânia sofrendo bastante com bombardeios russos, confronto intenso, sem previsão de término. Pessoal, talvez o grande ponto assim, da Europa que a gente pode falar hoje é a questão do petróleo, tá? Em virtude de problema na produção da commodity no Iraque, o preço do petróleo continuou a mesma dinâmica da semana passada que a gente falou e teve uma alta. Então, tanto o preço do petróleo quanto o preço do gás, desde a semana passada, vem com constantes altas. E outro ponto que a gente pode falar da Europa também é sobre o mercado de trabalho, que está bastante aquecido, mas um ponto chama a atenção, que não são todos os países do bloco que estão na mesma dinâmica. Por exemplo, a Alemanha está com o mercado de trabalho bem aquecido, com desemprego em torno de 3%, mas se a gente olhar para a Espanha, por exemplo, o desemprego está 13%. Então é bom a gente acompanhar como os diferentes países do bloco têm comportado em relação à inflação, em relação ao aquecimento da economia também. Falando de Brasil, pessoal, nós já falamos um pouco do Arcabouço, que foi o principal evento da semana, mas nós tivemos um outro evento na semana também que chama bastante atenção, sempre chama atenção. Nós tivemos a divulgação da ata do Copom essa semana e ele reiterou alguns pontos que são interessantes. Na divulgação da ata, pessoal, o comitê continuou dando ênfase à desancoragem da inflação, que ainda está com expectativa de inflação alta, principalmente em prazos mais longos, tá? Nós também tivemos um ponto interessante na ata, que foi do Copom reconhecendo os esforços do ministro da Fazenda para controlar o fiscal. Eu vou ler para vocês. Abre aspas. O compromisso com a execução do pacote fiscal demonstrado pelo Ministério da Fazenda atenua os estímulos fiscais sobre a demanda, reduzindo o risco de alta sobre a inflação no curto prazo. Fecha aspas. Ele também adicionou que, abre aspas, a materialização de um cenário com um arcabouço fiscal sólido e crível pode levar a um processo desinflacionário mais benigno, fecha aspas. E para fechar, ele também disse que continua vigilante, avaliando a estratégia de manter os juros altos por mais tempo para ver como vai se comportar essa desinflação rumando à meta de inflação. Então, pessoal, por essa semana é isso. Desejo a vocês um próximo trimestre muito abençoado, uma boa semana de negócios e nos vemos por aí. Obrigado.